Tiago falou do domingo mais precioso, é o domingo da Páscoa, mas é o domingo mais vazio da igreja. O domingo, infelizmente, é o domingo que mais as pessoas aproveitam suas famílias, recebem os amigos. Infelizmente é um domingo que a igreja tem deixado de lado. Hoje no almoço, a gente foi pegar uma carne. Eu falei, Janaína, vai ser difícil achar carne. Vai achar um peixe, alguma coisa, né? Aí cheguei, o lugar tinha o último pedaço de carne. Aí o rapaz falou assim, não, hoje em dia ninguém mais guarda isso. Não, claro que nós não guardamos isso e nós fazemos churrasco tranquilamente. Eu não faço, mas quem sabe fazer, faz. Mas a gente percebe isso mesmo, o quanto tem se deixado de lado a mensagem da cruz. É uma grande oportunidade que nós temos. E hoje o Zé Ribeiro falou que passou ontem no Extra, já não tinha nem as presilhas mais dos ovos de Páscoa. Então isso aí tem mostrado realmente qual é a nossa maior preocupação. E queridos, me perdoe chegar um pouquinho atrasado, o Marcelo demorou para me socorrer. Culpa do Marcelo. Não, confiei no carro, que o combustível chegava até aqui, mas não chegou, chegou até a Nigro. Eu liguei para o pastor Ezequiel está aposentado, estava em Ribeirão Preto passeando. Aí o Marcelo foi me socorrer. Então, se você me cumprimentar no final do culto e estiver cheirando álcool, não é porque o Corinthians foi campeão, não, é porque acabou o combustível do carro, tá, gente? Pelo amor de Deus, não vai pensar coisa errada no seu pastor, não. Gente, nós estamos aí na série O Impacto da Ressurreição. Já falamos sobre Tomé, a desconstrução da incredulidade de Tomé. Já falamos sobre Pedro, que na ressurreição teve a oportunidade do recomeço. E hoje nós vamos falar de outros dois discípulos. Um deles nós temos o nome, o outro nós não sabemos quem é, mas que tiveram a experiência do encontro com Cristo ressurreto. Eu quero começar com uma pergunta. O que nos leva a rejeitar algo ou alguém? Já pensou nisso? O que leva você a rejeitar algo ou alguém? Quando nós vemos uma circunstância, uma situação ou uma convivência com alguém, o que nos leva a rejeitar essa pessoa ou esse algo na nossa vida? Eu coloquei pelo menos duas razões. A primeira delas, quando centralizarmos nos anseios do nosso coração. A primeira realidade que me leva a rejeitar algo ou alguém é quando eu centralizo nos anseios do meu coração. Então, quando eu tenho a única preocupação em satisfazer aquilo que está no meu coração, eu procuro então, se aquilo não corresponde, ou aquele alguém não corresponde aos anseios do meu coração, então eu vou descartar. Eu vou dizer que aquilo não faz parte da minha realidade. Então, toda vez que você centralizar nos anseios do seu coração, automaticamente você vai rejeitar aquilo que é o contrário, aquilo que não colabora para que você alcance os seus anseios. E o segundo, quando há insatisfação por expectativas não correspondidas. Então, quando você cria expectativas, mas elas não são correspondidas, surge a insatisfação. E isso nos leva a rejeitar algo ou alguém. E queridos, isso em todas as áreas da nossa vida, em todas elas. Se pensar na nossa vida profissional, vai encontrar essa realidade, se na sua vida relacional e também, obviamente, na nossa vida espiritual. Quando nós temos anseios no coração e nos preocupamos apenas com eles, e quando nós temos expectativas, elas não são correspondidas, automaticamente nós iremos rejeitar algo ou alguém quanto à nossa espiritualidade. Cultivamos uma espiritualidade baseada no que desejamos, naquilo que entendemos ser o correto, desconsiderando a vontade de Deus. Eu sei que parece uma frase que não encaixa no contexto cristão, mas exatamente essa é a realidade que tem nos alcançado. Nós centralizamos a nossa espiritualidade naquilo que nós almejamos, naquilo que nós criamos uma expectativa, e aí nós desconsideramos até mesmo a própria vontade de Deus. Então, se a vontade de Deus não se encaixa nos anseios do meu coração e nas expectativas que eu tenho criado, eu vou rejeitar esse algo ou esse alguém. Ou seja, na minha espiritualidade eu posso correr o risco de rejeitar a vontade de Deus porque é contrária às minhas vontades.
Talvez seja essa a razão do descontentamento religioso do nosso tempo. Talvez seja essa a razão porque tantas pessoas estão descontentes com a sua religião, com a sua denominação, com a sua igreja, com a maneira que se cultiva a espiritualidade. Por quê? Porque não satisfaz os anseios do seu coração e não corresponde às expectativas. E duas razões em relação ao descontentamento. Primeira, a frustração. O porquê que nós nos frustramos? Porque as nossas expectativas parecem muito melhores e maiores do que a realidade. Quando nós pensamos naquilo que nós almejamos, que nós temos uma grande expectativa, e a realidade parece inferior, nos leva à frustração. E é interessante que nós temos a capacidade de sonhar, de pensar, de imaginar coisas grandiosas demais, mas não levamos em conta se é aquilo que Deus quer. Mas se fosse aquilo que Deus quisesse para nós, como seria bom? E aí nós queremos ensinar para Deus o que é melhor para cada um de nós. Mas a segunda realidade é a superficialidade. Só que, queridos, eu queria que você entendesse a superficialidade de uma maneira um pouco diferente. A superficialidade é aquilo que nós entendemos, por exemplo, você vai no mar, você está apenas ali por cima da água, mas não afunda na água. Então você está de maneira superficial. Mas eu queria que nós entendêssemos de uma maneira um pouquinho diferente. Porque às vezes nós, por exemplo, nós podemos ir até o alto mar. Está lá quase no meio do mar. Só que você continua na superfície. É como se, por exemplo, em determinado assunto, nós conhecêssemos profundamente sobre determinado assunto, mas de uma ótica errada daquilo que é a razão da sua existência. Por exemplo, eu olho esse celular aqui, que eu estou gravando a mensagem. Então eu olho esse celular e tenho um conhecimento profundo dele, sobre os seus aplicativos, sobre aquilo que ele tem, a sua memória, tudo que ele pode fazer, mas aquilo que é a utilidade dele, quanto à ligação, eu tenho a mínima ideia de como entrar nos contatos e poder utilizar para aquilo que ele existe, que é exatamente para que eu possa ligar para alguém. Então, quando nós pensamos naquilo que Deus quer em relação à nossa vida, à nossa espiritualidade, muitas vezes nós vivemos uma superficialidade assim. Nós nos aprofundamos no conhecimento, no entendimento, mas numa ótica errada das coisas. E para que você entenda um pouco melhor o que eu estou querendo dizer, quanto à frustração e à superficialidade, nós temos dois discípulos que vão nos mostrar como isso é possível acontecer. Cleopas, aí cada um vai ler da sua forma, e o outro, que nós não sabemos o nome. E é interessante que Lucas, ele escreve o seu evangelho, e ele tenta o tempo todo nos colocar na história. E aí ele conversa alguns diálogos de Jesus, usando perguntas, para que ao responder as perguntas, nós nos encontramos no texto. E também nesse texto nós iremos nos encontrar na figura talvez do outro. Lucas 24, 13 ao 18. Diz assim o versículo 13: Naquele mesmo dia, no domingo da ressurreição, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Ora, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Olham para Jesus e perguntam se ele era o único visitante da festa, da semana de festa de Jerusalém, que não soube o que aconteceu naqueles dias. Mas olha que interessante o versículo 16. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer.
Lembra as duas realidades que nos levam ao descontentamento quanto à nossa espiritualidade? Primeiro, é frustração. É o sentimento que esses dois discípulos estavam vivendo nesse momento. Por quê? Olha como ele se refere à pessoa de Jesus, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Ele cria uma grande expectativa ao chegar em Jerusalém, porque as notícias que ele ouviu sobre esse Jesus, o Nazareno, era alguém que era poderoso, era varão profeta, poderoso em obras, e diante de Deus e de todo o povo. Esse homem poderia chegar agora em Jerusalém e se declarar o rei, se declarar o imperador, tomar o poder nas mãos. Então eles criam uma grande expectativa ao subir para Jerusalém, para encontrar o grande Messias, o homem que tem mostrado sinais de poder diante de Deus e diante de todos os homens. Mas também a superficialidade. Jesus lhes perguntou, quais? E explicaram. O que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Lembra a superficialidade? Um profundo conhecimento de uma ótica errada. É aquilo que nós conhecemos na profundidade, mas na verdade nós estamos numa direção errada, e por consequência disso ficamos na superficialidade daquele conhecimento. É exatamente isso que estavam vivendo esses dois homens. Por quê? Porque eles tinham um profundo conhecimento sobre quem era esse Messias, sobre as histórias do Messias, aquilo que o Antigo Testamento dizia acerca do Messias. Mas o grande problema é que eles não olhavam a partir da ótica do próprio Cristo Jesus, mas olhavam a partir da ótica da história, começou a trazer para si as profecias de tal forma, que não era uma revelação quanto à humanidade por completo, mas apenas beneficiar a nação de Israel. O verdadeiro ponto central não era Cristo, não era servir a Deus, não era edificar uma obra prevalecente. O verdadeiro ponto central ali era Israel, e o que Jesus poderia ter feito por Israel e não fez. O que acontece com esses homens voltando agora para Emaús, entristecidos, porque eles esperavam que o grande Messias, o grande homem cheio de poder, diante de Deus e de todo o povo, pudesse agora redimir a Israel, no sentido de que devolvesse o poder a Israel. Então, quando eles se deparam com essa realidade, apesar de todo o profundo conhecimento da ótica judaica, eles estavam na superficialidade daquilo que estava acontecendo naquele final de semana, em especial naquele domingo, que eles estavam voltando frustrados para a casa deles. E queridos, pela ótica errada, a espiritualidade deles era buscada, primeiro, sem cruz. E nós esperávamos que ele que ia trazer a redenção a Israel. A espiritualidade deles, por uma ótica errada, não esperava encontrar o Messias sendo humilhado, entregue, sendo açoitado, crucificado e morto e sepultado. Mas eles queriam exatamente encontrar um grande homem, alguém que tinha o poder nas mãos e tomar esse poder de Roma e distribuir ao seu povo. Mas também sem entendimento. E Jesus disse a eles, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Ou seja, a falta de entendimento daqueles homens pela ótica errada, eles esqueceram daquilo que havia sido dito acerca do Messias, que era preciso ele sofrer, que era preciso ele pagar um alto preço, e por fim, sem fé. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Sabe qual era o susto? Elas foram até o túmulo pela manhã e se depararam com um túmulo vazio e dois homens brancos, com uma roupa branca como o sol. Elas começam a conversar e aqueles homens dizem a elas que, por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? O grande susto que eles tiveram é que aquelas mulheres voltaram dizendo que Cristo havia ressuscitado.
Mas para eles já não importava mais, para eles já não tinha como ouvir mais, nem reconhecer a Cristo. Por quê? Porque a ótica errada fez com que eles vivessem uma vida sem fé. Queridos, isso leva à incapacidade de discernir a presença de Jesus. Olha o que o texto diz: mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Exatamente por consequência da frustração e da superficialidade, os olhos deles ficaram tapados de tal forma que eles não conseguiram nem reconhecer quem havia se aproximado deles e dialogado ao longo do caminho sobre as últimas coisas que aconteceram em Jerusalém. Pelo menos duas lições nós podemos aprender com esse texto. A primeira delas: Jesus não veio alimentar uma religiosidade vazia. Isso em relação aos seus opositores, aos fariseus, que queriam o tempo todo ver sinais, o tempo todo criticavam Jesus, tentavam argumentar contra Jesus. Por quê? Porque Jesus não veio alimentar a religiosidade vazia deles, mas também tem os seus seguidores, aqueles que apoiavam a Cristo. Jesus não veio satisfazer anseios terrenos. Tanto aqueles que se levantavam contra Jesus, como aqueles que apoiavam a Jesus, nós temos duas lições para aprender, queridos. Ele não vai alimentar uma religiosidade vazia, baseada em anseios e expectativas pessoais. Da mesma forma, não vai satisfazer anseios terrenos, como os seus discípulos esperavam: chegar em Jerusalém e ter o poder nas mãos. A razão da nossa frustração e superficialidade talvez seja isso. Quando nós pensamos na nossa frieza espiritual, talvez esteja aqui o ponto central da razão pela qual nós estamos desmotivados, a razão pela qual talvez nós não consigamos mais buscar a Deus com tanta assiduidade, ou talvez não consigamos nem enxergar que Ele se faz presente na nossa história. Por quê? Porque nós queremos que Ele alimente a nossa religiosidade vazia, ou talvez buscando apenas que Ele satisfaça aos nossos anseios terrenos. E quando Ele não faz isso, porque Ele não vai fazer o sinal apenas para que nós possamos nos alegrar, Ele não vai dar respostas quanto às coisas terrenas, apenas para que satisfaça o nosso coração. E a razão pela qual nós vivemos a frustração e a superficialidade. E aí nós temos que pensar nas palavras do Caio Fábio. Há muito tempo ele diz o seguinte: nos prender às frustrações da vida e não nos sincronizarmos com as notícias atuais do que Deus em Cristo está realizando, é tirar de nós a oportunidade de vivenciarmos transformações profundas e eternas. Ou seja, quando nós focamos apenas nas nossas frustrações e cultivamos apenas a nossa espiritualidade na questão superficial, e não focamos naquilo que Cristo Jesus, que Deus está fazendo por meio de Cristo Jesus, nós não teremos transformações profundas. E aí a nossa vida continua sempre da mesma forma. Continua sempre da mesma maneira. Por quê? Porque nós estamos focando apenas naquilo que nos traz frustração, e não naquilo que Deus está fazendo por meio de Cristo Jesus. Mas o que será que poderia transformar de maneira profunda e eterna naqueles homens? O que será que poderia tirar a tristeza do coração deles, a frustração e essa superficialidade? Como Caio Fábio disse, as últimas notícias. Eles voltam para casa entristecidos, porque a grande expectativa do povo judeu havia sido morta, estava morto, crucificado, abandonado por todos. Ninguém mais queria saber dele. Por quê? Não tinha mais aquela expectativa, aquela esperança, porque aquele homem tão poderoso se mostrou fraco diante de todos. As últimas notícias poderiam fazer com que aqueles homens mudassem, ou seja, o impacto da ressurreição. Apenas o impacto da ressurreição poderia fazer com que aqueles homens voltassem à vida, com que aqueles homens pudessem voltar a sonhar, voltar a ter uma nova perspectiva da vida. E a notícia chega. E aconteceu que quando eles estavam à mesa, sentados com Cristo, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu,
Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. O texto termina dizendo exatamente isso. Com o cair da tarde, Jesus, caminhando com eles, conta toda a história a partir da narrativa, começando em Moisés, passa pelos profetas, falando sobre o que aconteceria com o Filho do Homem, com Cristo Jesus, e depois desse momento eles pedem que Jesus entra na casa, se assenta com eles, e no partir do pão, os olhos se abrem, e eles reconhecem que quem estava com eles o tempo todo era o Cristo ressurreto. Ou seja, o impacto da ressurreição faz com que aqueles homens tenham uma inversão das expectativas. É isso que nós iremos conversar hoje. A inversão das expectativas, que é exatamente o impacto que a ressurreição fez na vida daqueles homens. E primeiro, da centralidade do eu para a centralidade da cruz. É interessante o quanto esses homens centralizavam apenas no eu, porque era comum do povo judeu, os próprios discípulos centralizavam no eu. Eles queriam o tempo todo uma realidade. A expectativa da glória do Messias era governar Jerusalém. A única preocupação deles era que quando Jesus viesse, iria redimir Israel, iria restaurar o seu povo, iria dar o poder de novo na mão do seu povo. Essa era a grande expectativa. E a perspectiva da batalha, vencer sem sofrer. Nós iremos tomar o poder nas mãos, o exército de Roma não terá forças contra esse homem, porque nós não precisaremos nem batalhar. Afinal de contas, é poderoso diante de Deus e diante dos homens. Mas a realidade daquele dia mostra algo diferente. O entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Já imaginou alguém que tem uma grande expectativa de chegar numa cidade, dominar, e de repente a notícia é que o seu grande líder, a sua grande esperança, é entregue, condenado à morte e crucificado. Mas Jesus começa com um diálogo com eles, para que tire do coração deles a centralidade do eu, e passe a olhar para a cruz. Olha as palavras de Jesus. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Ou seja, vocês queriam que a glória viesse de maneira tão tranquila, que era apenas decretar e as coisas aconteceriam. Mas estava escrito acerca do Cristo, acerca do Messias, que ele precisaria sofrer todas as coisas que ele sofreu, e vocês viram o sofrimento dele. Então para de olhar para o eu e comece a olhar para a necessidade da cruz. Queridos, é interessante o quanto nós, na nossa espiritualidade, fazemos da mesma maneira. Centralizamos o eu, apenas a nossa vontade, queremos que Deus faça do nosso jeito. E nós queremos correr da cruz o tempo todo. Nós queremos correr do sacrifício o tempo todo. Quando Deus pede algo, exige algo de nós, nós começamos a correr para o outro lado. Por quê? Porque nós não queremos sacrificar. Nós queremos apenas centralizar no eu. Mas o que Jesus ensina para nós? Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, tirar a centralidade do eu e aprender a olhar a centralidade da cruz, para que a nossa história seja mudada, para que as nossas expectativas possam ter uma inversão, não aquilo que eu fiz, não aquilo que eu posso, mas aquilo que ele fez e realizou em nosso favor naquela cruz. Então, se nós queremos viver a inversão das expectativas, primeiro, tire a centralidade do eu e comece a olhar para a cruz. Mas também aprendemos da centralidade dos anseios pessoais para a vontade de Deus. Aqueles homens iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Eles saíram de Jerusalém, cerca de 11 quilômetros para chegar até Emaús, e ao longo do caminho, o que eles conversavam era o que aconteceu no final de semana. Eu imagino o quanto que eles iam pelo caminho conversando sobre aquelas coisas, e Jesus se aproxima deles e pergunta: quais coisas? O que aconteceu? Ora,
Nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, e é já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Era isso que eles conversavam pelo caminho, ou seja, os anseios pessoais. O que eles conversavam pelo caminho, Jesus pergunta: o que vocês conversam pelo caminho? Era isso, sobre as preocupações, aquilo que eles almejavam, aquilo que eles ansiavam na vida. Nós queríamos que Ele redimisse Israel, nós queríamos que Ele entregasse o poder nas mãos, mas já é o terceiro dia e tudo acabou. Os nossos anseios não foram correspondidos. Mais uma vez, Jesus traz para uma nova realidade. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Sabe o que Jesus está dizendo para eles? Muda, inverte as expectativas, tira os olhos daquilo que é anseio pessoal e volte-se para aquilo que é vontade de Deus. Vocês ainda não entenderam o que aconteceu este final de semana, porque vocês estão olhando apenas na ótica de vocês, apenas nos anseios de vocês. Mas deixa eu contar qual é a vontade de Deus para vocês. E ele pega Moisés, a lei, ele pega os profetas e vai passando ao longo da estrada, conversando com eles, em cada momento mostrando, e expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. A inversão de expectativa é: tira os olhos dos anseios pessoais e passe a olhar a vontade de Deus. Lembra? Não há profundidade a partir de uma ótica errada. Presta atenção nessas duas frases. Uma religiosidade sincera não significa anseios corretos. Lembre-se disso. Não é porque uma religiosidade sincera vai significar que os anseios são corretos. Porque muitas vezes, como nós falamos, nós estamos na superficialidade. Nós conhecemos com profundidade sobre um tipo de religiosidade, mas aquilo não é de acordo com a vontade de Deus. Nada mais é do que um preencher dos meus anseios. E Deus começa a mostrar uma outra realidade para mim. O que acontecia com esses homens? Eles tinham uma religiosidade sincera. Eles tinham a expectativa de olhar Israel como o povo eleito de Deus, mas não eram anseios corretos. Uma expectativa boa não significa vontade de Deus. Nem sempre uma expectativa boa vai significar que é vontade de Deus para a nossa vida. Talvez a expectativa só é boa porque preenche os nossos anseios, preenche as nossas vontades, mas não é aquilo que é vontade de Deus. O que ele estava dizendo para Jesus ao longo do caminho é: nós queríamos que esse grande homem cheio de poder, diante de Deus os homens, o que ele fizesse era apenas dar poder à nação de Israel. E nós todos somos judeus, e sendo judeus nós teríamos agora a restauração do nosso povo. E isso é bom, isso é algo agradável, isso é algo que Deus fez ao longo de toda a história. Apesar da boa expectativa que eles tinham, não era a vontade de Deus. E Jesus começa a descrever o que deveria acontecer com ele. Queridos, quando nós centralizamos nossos anseios e rejeitamos a vontade de Deus, nós corremos grandes riscos na nossa vida, de abraçar aquilo que Deus jamais abraçaria, de priorizar aquilo que jamais Deus priorizaria, ou seja, apenas fazer a nossa vontade e não de Deus. Mas o impacto da ressurreição inverte as nossas expectativas, tirando os olhos dos anseios pessoais para a vontade de Deus. Mas terceiro, da centralidade dos questionamentos para a revelação plena. Eu imagino como foi o final de semana, não apenas desses homens, mas de todos que subiram para Jerusalém para aquela semana de festa. E o quanto eles estavam ouvindo acerca de Jesus nos últimos 3 anos, quantos sinais, quantos prodígios, quantas curas esse homem fez, o quanto ele ensinava sobre o reino de Deus, o quanto ele mostrava a realidade do reino para essas pessoas. E quando aquilo acontecia, todo o julgamento, aquele povo que quando Jesus entra, todo mundo clama: Hosana, Hosana, glória a Deus nas alturas. E alguns dias depois crucificam. O quanto o questionamento trouxe no coração das pessoas.
E esses homens voltaram para Emaús com esse questionamento: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ou seja, questionamentos. Como que pode perguntar para nós o que está acontecendo, o que aconteceu? O que nós temos é dúvidas, o que nós temos é incertezas, o que nós temos é um questionamento contínuo no nosso coração. A resposta de Jesus: então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Nada mais é do que falta para vocês entendimento e tem a dureza do coração para crer naquilo que Deus está fazendo. Os questionamentos existem por essas duas realidades. Primeiro, por falta de entendimento da nossa parte. Nós então não conseguimos entender o que Deus quer de nós. Nós não conseguimos entender o que Deus quer fazer em nós. Nós não conseguimos entender o mover de Deus que está caminhando ao nosso lado. E aí, por falta de entendimento, nos leva a questionamentos. E os questionamentos nos levam a não conseguir enxergar o que Jesus se faz presente do nosso lado. E da mesma forma, a dureza do nosso coração, que não nos permite entender aquilo que é vontade de Deus para a nossa vida. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu, então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Como que Jesus tira os questionamentos dos corações daqueles homens? Se revelando para eles, uma revelação plena: eu sou o Cristo ressurreto. Questionamentos acabam quando a comunhão acontece. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Queridos, quanto mais eu conheço de Cristo, quanto mais eu busco esse entendimento, quanto mais eu busco aquilo que é vontade dEle, quanto mais eu busco na intimidade, mais Ele se revela a mim, mais Ele vai se mostrando para mim. E quanto mais Ele se revela a mim, quanto mais Ele se mostra para mim, menos questionamentos eu tenho, menos dúvidas eu tenho no meu coração, menos incertezas na minha caminhada cristã eu vou ter. Mas o grande problema é que nós continuamos com os nossos questionamentos e não assentamos à mesa com Cristo, observar o partir do pão, observar o que Ele fez por nós, observar a presença dEle. E aí, os questionamentos apenas nos cegam, mas quando nós buscamos, a revelação é plena. E queridos, os questionamentos começam a sair. Lembra-se do seu começo na caminhada cristã. Quantas dúvidas nós tínhamos, quantos questionamentos nós fazíamos em relação à palavra de Deus, quantos questionamentos nós tínhamos sobre a centralidade de Jesus, quanto à nossa salvação, o quanto não ter outros deuses, não criar outros caminhos. Mas quanto mais nós conhecíamos, quanto mais nos envolvíamos, quanto mais nós buscávamos, mais os questionamentos eram tirados do nosso coração. E por fim, da centralidade da morte para a restauração da vida. Então lhes perguntou Jesus: que é que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Sabe por quê? Porque o que eles focavam naquele momento era apenas a sexta-feira. Era apenas a morte daquele que seria o grande homem que iria redimir a Israel. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já esse o terceiro dia que tais coisas sucederam. Queridos, a centralidade da morte tira de nós a possibilidade da restauração da vida. O que aqueles homens conversavam ao longo do caminho era apenas isso: ele morreu. Ele está morto, já fazem 3 dias que ele morreu, já faz 3 dias que ele não está entre nós, já se passou 3 dias e nós não temos mais o que fazer. Tudo bem, levamos um susto agora, porque as mulheres falaram que encontraram, e que a resposta é que ele ressuscitou. Alguns dos irmãos já contaram, que disseram que viram ele, mas nós focamos apenas a morte. A única preocupação nossa é olhar na morte. E na mesma hora,
Levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Quando Jesus tira os olhos deles da morte e se revela a eles como o Cristo ressurreto, a única coisa que eles fizeram foi abandonar aquela mesa, abandonar aquele lugar que eles estavam, e imediatamente voltar para Jerusalém, encontrar os demais discípulos, encontrar aqueles os quais estavam dizendo que já viram o Cristo ressurreto. Ou seja, aquela expectativa, aquela esperança que havia morrido, ela ressurge agora, porque a notícia é: Jesus ressuscitou, e muito mais do que isso, Ele apareceu para nós. Ele se revelou para nós, queridos. O que Jesus está fazendo com eles é tirar a centralidade da morte e começar a olhar o final da história. A ressurreição gera transformação de vida. Não é porque nos traz dor, mas no domingo pela manhã que nos traz transformação. E preocupa porque tantas vezes na nossa vida nós lembramos apenas de Jesus crucificado, Jesus morto, e poucas vezes nós olhamos para Ele como o Cristo vivo que caminha conosco, o Cristo vivo que prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida, o Cristo que está disposto a ouvir as nossas orações e levar a presença do Pai e fazer a vontade do Pai respondendo às nossas orações. Queridos, quando nós tiramos os olhos da morte, nós encontramos a restauração da vida. Por quê? Porque Jesus nos ensina a tirar os olhos da sexta-feira, porque o que aconteceu na sexta só foi necessário para aquilo que aconteceu no domingo de manhã, para que os nossos pecados fossem pagos, e na sua ressurreição, nós fôssemos restaurados, reconciliados com Deus Pai. A inversão das expectativas, da centralidade do eu para a centralidade da cruz, dos anseios pessoais para a vontade de Deus, dos questionamentos para a revelação plena e da morte para a restauração da vida. O que você vai encontrar o tempo todo nesse texto de Lucas, essa realidade: glórias a Israel ou glórias a Cristo? Qual é a expectativa, qual é o anseio daqueles homens? Qual é o anseio da nossa vida? Glórias às realidades deste mundo ou glórias a Cristo? Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Depende qual é a escolha que nós iremos fazer na nossa vida. Se a escolha é dar glórias a Israel, as nossas expectativas serão frustradas. Por quê? Porque Ele não vai responder aos anseios do nosso coração quanto a uma religiosidade vazia e muito menos anseios terrenos. Mas se o objetivo é dar glórias a Cristo, Ele vai preencher o vazio do nosso coração e vai nos levar a uma inversão das expectativas. Que nós possamos, assim como esses discípulos, apesar da experiência negativa que eles tiveram no início, eles voltaram correndo para Jerusalém, esquecendo o caminho de murmuração até Emaús. Por quê? Porque no caminho de volta eles encontraram com Cristo ressurreto. E se nós estamos na nossa espiritualidade andando pelo caminho da murmuração, queridos, tira isso do seu coração e volte a olhar para o Cristo ressurreto e volta correndo para Jerusalém. Por quê? Porque quando você chegar lá, a resposta que você vai ter é: outras pessoas já viram o Cristo ressurreto. Pode crer que é exatamente Ele que apareceu a vocês. Amém? Quero convidar vocês a um tempo de oração. Oração quanto à sua espiritualidade, quanto às suas expectativas. Talvez você esteja vivendo a superficialidade, apesar de ter uma busca constante na sua espiritualidade, mas a ótica continua errada. E se a ótica está errada, a espiritualidade continua na sua superficialidade. Pai, às vezes é tão mais fácil, ó Deus, andar no caminho para Emaús, porque é o caminho onde nós podemos reclamar, murmurar,
pelos acontecimentos, ó Deus, que trouxeram frustração e nos levaram, ó Deus, a ver uma superficialidade quanto à nossa espiritualidade. E sabemos que são tantos andando por esse caminho que acabamos aproximando do outro para apenas compartilhar as nossas frustrações. E isso tantas vezes tem nos impedido de ver o mover de Cristo em nossa direção e a sua preocupação em relação aos nossos questionamentos, às nossas dúvidas e até mesmo aos motivos das nossas reclamações, ó Pai. Mas nós queremos te louvar nessa noite, ó Deus, pela certeza que o Senhor não tem nos abandonado pelo caminho, mesmo o caminho de Emaús, ó Pai, que é o caminho contrário que o Senhor quer de nós. Mas o Senhor tem se aproximado, o Senhor tem, ó Deus, ministrado ao nosso coração a Tua palavra, tem nos levado a sentir a Tua presença, ó Deus. Tantas vezes nós não conseguimos enxergar, ó Pai, mas quanto mais o Senhor fala, quanto mais o Senhor se revela, quanto mais, ó Deus, nós podemos enxergar aquilo que o Senhor tem feito, mais, ó Deus, as dúvidas vão saindo. E essa revelação plena nos leva, Deus, a entender de maneira clara aquilo que o Senhor quer em relação à nossa vida. Isso nos faz voltar a Deus correndo para perto daqueles que já conheceram o Senhor, ó Pai, que já encontrou contigo, ó Deus, ressurreto, para viver essa nova realidade. Pai, que o Senhor, Deus, venha mudar, ter essa inversão das expectativas do nosso coração. Tira, ó Deus, a centralidade do eu. Nos leva, Deus, a olhar para a cruz, a necessidade de carregar a nossa cruz dia a dia, ó Pai, de abrir mão de tantas coisas, ó Deus, que tem atrapalhado a nossa caminhada com o Senhor, para que possamos buscá-lo de todo o nosso coração. Pai, nos ensina a tirar aquilo, ó Deus, que é anseio pessoal, e buscar aquilo que é vontade do Senhor, ó Pai, porque isso é bom, perfeito e agradável, ó Deus, para a vida de cada um de nós, ó Pai. E Deus, por misericórdia, ó Deus, tira-nos, ó Deus, dos olhos da morte. Tantas vezes, ó Deus, apenas olhamos a morte de Cristo e não conseguimos ver que Ele está vivo, ó Pai, e Ele se faz presente na nossa vida, e Ele dá vida a cada um de nós, e que nós temos que andar nessa novidade de vida, para que possamos experimentar a transformação que o Senhor tem feito, ó Pai, naqueles que creem com profundidade na ressurreição de Jesus. Ó Deus, nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, e pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe segundo a Tua vontade, para a Tua honra e Tua glória. E aquilo que é preciso inverter na nossa vida, que o Espírito Santo nos leve ao entendimento e nos ensine, ó Deus, como fazer isso, ó Pai, para a Tua honra e glória, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.